Olá, logístico! Olá, logística! Bem-vindos a mais um Papo de Logística sem mistérios. O meu nome é Francisco Paiva, eu sou professor, sou produtor de conteúdos, criador e gestor do site Logística Sem Mistérios. A ideia desse papo de logística é sempre trazer um tema importante sobre a logística relacionado com as operações, com a gestão, com os controles, com os processos, para que você possa participar dessa discussão conosco, colocando a sua opinião, explicando a sua experiência, tirando a sua dúvida. Então eu já deixo aqui o convite, como sempre, para que você deixe aqui no comentário do vídeo a sua pergunta, a sua opinião, a sua experiência, compartilhe conosco o seu conhecimento em relação a esse tema. E se você gostar desse tema, eu também te convido a dar um like aqui no nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal, ativar o lembrete. Dessa forma você colabora para que esse canal seja difundido e com isso a gente possa reunir aqui o maior número de pessoas interessadas nesse tema de logística. No Papo de Logística dessa semana, eu trouxe como tema a Logística 4.0. Vamos discutir, vamos entender de que forma a Logística 4.0 impulsiona a gestão das cadeias de suprimento, quais são as tecnologias utilizadas, quais são os benefícios, os desafios e por que esse tema tem sido tão discutido, esse tema tem sido tão abordado no universo da logística. O que implica na Logística 4.0 na gestão das cadeias de suprimento. Então, eu te convido a participar conosco desse papo de logística sem mistérios. Bom, a Logística 4.0, na realidade, ela é uma forma inovadora de você fazer a gestão da cadeia de suprimento utilizando principalmente o desenvolvimento tecnológico e a maior conectividade que hoje nós temos no mundo empresarial. Então, a Logística 4.0 ela traz aí um grande benefício, uma maior competitividade das empresas, porque com isso ela consegue fazer melhor essa gestão da sua cadeia, ser mais eficiente na gestão dessa cadeia e também apresentar melhores resultados, reduzindo seus custos e dessa forma sendo mais competitiva no mercado. Mas por que a gente chama de Logística 4.0? Na verdade é porque houve uma evolução dos processos logísticos ao longo das décadas, né? A Logística 1.0, também conhecida como logística tradicional, era aquela logística muito baseada em processos manuais, né? Então, para isso, havia uma grande dependência da mão de obra que fazia toda aquela gestão de estoques, que fazia todos os controles, ou seja, todos os processos eles eram controlados manualmente. É claro que isso traz uma série de riscos, né? Porque como você está dependendo do fator humano, esse fator humano, independente da sua capacidade ou não, é sujeito a um maior número de riscos, um maior número de ocorrências de não conformidades. Com a evolução e a introdução de alguns sistemas automáticos, principalmente os sistemas de armazenagem e de transporte, né, o WMS e o TMS, isso fez com que houvesse uma maior possibilidade de um controle, de uma gestão mais eficaz por parte das empresas. Isso caracterizou o que nós chamamos a Logística 2.0. Então, aquilo que antes era feito manualmente passou a ser feito utilizando sistemas automatizados e esses sistemas automatizados, eles naturalmente trazem uma maior performance, uma maior eficiência na gestão desses resultados. A disseminação da tecnologia da informação e principalmente da internet trouxe outros avanços caracterizando aí o que a gente chama de logística 3.0. Nessa etapa, você começa a ter uma maior conectividade, você começa a ter a possibilidade da gestão, né, dos processos em tempo real, utilizando a internet principalmente, né, utilizando esses avanços tecnológicos que permitiram que as empresas pudessem, então, além dos processos automáticos que elas já utilizavam,
passar a fazer um controle em tempo real, né? E isso facilita significativamente a gestão desses processos, né? Aumenta significativamente a sua eficácia. Uma outra coisa que caracterizou bastante a chamada logística 3.0 é a utilização de sistemas de gestão integrados. Então, por exemplo, os conhecidos ERPs, né? Com isso, você consegue fazer toda a gestão integrada dessa cadeia, integrando todos os processos, fazendo com que os resultados passem a ser obtidos de uma forma mais coesa, né? Avaliando as interferências entre esses processos e facilitando então essa gestão. Mas o grande avanço vem mesmo com a logística 4.0, em que a gente começa a utilizar tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, a inteligência artificial, a robótica, a internet das coisas. Então, essas novas tecnologias, elas trouxeram novos avanços, né? Trouxeram novas possibilidades na gestão das cadeias de suprimento. E isso é que caracteriza, então, essa logística 4.0, que é uma maior eficácia, uma maior eficiência, utilizando todas essas tecnologias, permitindo às empresas, então, uma gestão mais apurada das suas cadeias de suprimento, dos processos das suas cadeias de suprimento. Nós vamos ver a seguir, então, cada uma dessas tecnologias, quais são as principais tecnologias utilizadas na logística 4.0. Bom, então entre essas tecnologias que são adotadas na logística 4.0, uma delas é a internet das coisas. E o que a internet das coisas traz em termos de possibilidades para o acompanhamento das operações logísticas? Na realidade, ela permite a integração de dispositivos, de equipamentos, de veículos, né? Através de sistemas que permitem a monitoração em tempo real e que permitem também a tomada de decisão a respeito desses processos. Então, por exemplo, a localização de equipamentos dentro de um armazém, né? A possibilidade de localização dos equipamentos utilizados através do uso de sensores que são monitorados dentro da própria instalação. Isso permite você otimizar, por exemplo, a roteirização desses equipamentos nas etapas, né, nos processos relacionados ao armazenamento, nas operações, nas tarefas, melhor dizendo, né, relacionadas ao armazenamento. Então, a internet das coisas traz esse grande benefício, que é a possibilidade de você conectar todos os equipamentos através de sensores e dessa forma fazer uma gestão em tempo real de toda a utilização desses equipamentos, desses dispositivos. A logística 4.0 também se beneficia do Big Data. O que é o Big Data? É a possibilidade de você coletar uma grande quantidade de informações ao longo de toda a cadeia de suprimentos e, através dessa coleta de informações e de ferramentas mais poderosas de análise, você poder fazer a gestão dessas operações. Então, o volume de informações com que se consegue trabalhar utilizando essas ferramentas mais avançadas relacionadas ao Big Data permitem, né, que a cadeia de suprimento possa ter melhores resultados na medida em que você não tem uma limitação, por exemplo, que você tinha na logística 1.0, quando isso era feito manualmente. Você hoje passa a ter a possibilidade de coletar muito mais informações, e quanto mais informações você coletar, melhores serão as suas análises, mais fácil será a sua tomada de decisão. Outras ferramentas bastante utilizadas na logística 4.0 são a inteligência artificial e o machine learning. E através dessas ferramentas você consegue fazer com que os seus sistemas aprendam com seus próprios resultados, né? Então isso facilita também muito o processo de tomada de decisão na medida em que esses dados históricos eles passam a ser analisados por essas tecnologias, por essas ferramentas, permitindo a tomada de decisão mais acertada com base naquilo que já aconteceu. Então, a inteligência artificial e o machine learning, eles ajudam a que os próprios processos aprendam com os seus próprios resultados, né, de uma maneira muito mais eficaz, de uma maneira muito mais automatizada e dessa forma permitindo que
as decisões sejam tomadas de uma forma mais assertiva. A inteligência artificial, por exemplo, ela pode auxiliar na roteirização de transporte, ela pode auxiliar na gestão de estoques, ela pode auxiliar nesses processos, fazendo com que você tenha uma maior eficiência nesses processos através dessa inteligência artificial. Ela pode ajudar, por exemplo, a entender melhor a demanda, a fazer melhores previsões de demanda e com isso você também ter melhores resultados, ter mais condições de ter resultados mais satisfatórios na sua cadeia de suprimentos. Através da robótica e da automação, a logística 4.0 permite que você tenha robôs autônomos que possam efetuar tarefas. E isso faz com que você possa ter um resultado surpreendentemente melhor nas suas operações. Nós já tivemos aqui um papo de logística, eu vou deixar aqui um card a respeito desse papo de logística sobre armazéns inteligentes, onde você utiliza equipamentos autônomos. Esses equipamentos autônomos, por exemplo, eles permitem as operações com maior eficácia e também eles evitam, por exemplo, acidentes dentro do armazém, né? Já que eles têm dispositivos que identificam, por exemplo, barreiras que possam existir ao longo do seu trajeto. Então, o uso da automação, o uso da robótica, ele traz um grande benefício porque você consegue automatizar as operações de uma forma eficiente, reduzindo erros, reduzindo riscos e com isso melhorando os custos, né? Reduzindo também os custos logísticos. Então, são duas tecnologias que trouxeram grandes ganhos às operações, e aí eu citei como exemplo a armazenagem, mas naturalmente você tem também a possibilidade de utilização dessas tecnologias em outras operações, como transporte, como processamento de pedidos e tantas outras. E ainda temos a impressão 3D como uma grande possibilidade dentro da logística 4.0, na medida em que você consegue, por exemplo, o desenvolvimento de protótipos com muito mais facilidade, dessa forma permitindo, por exemplo, que você otimize a produção. Além disso, você pode até mesmo produzir de acordo com a demanda e com isso você reduz a quantidade de produtos necessários em estoque. Então, a impressão 3D também traz um grande avanço na logística 4.0. Então, como vocês podem observar, são várias tecnologias, né, que podem ser utilizadas. A maior parte delas sempre pelo fato de estarem automatizando processos ou de estarem permitindo análises mais automatizadas e mais eficazes, elas contribuem para a redução dos custos logísticos e dessa forma traz um ganho muito grande na gestão das cadeias de suprimento. Então, o grande benefício da logística 4.0, dos processos e das tecnologias utilizadas na logística 4.0 estão relacionados com o ganho em relação à eficiência na gestão dos processos da cadeia de suprimentos. Bom, então nós já citamos aqui uma série de benefícios que estão relacionados à implantação da logística 4.0 nos processos industriais, né, nas operações empresariais das cadeias de suprimento. A maior delas, ou uma das maiores, é essa maior agilidade que você pode oferecer na gestão da cadeia de suprimentos, né? Uma maior eficiência, uma redução de riscos, uma redução de custos. Esses são grandes benefícios da logística 4.0, mas não são os únicos benefícios. Um outro grande benefício é que a empresa consegue uma maior rastreabilidade da sua cadeia, uma maior visibilidade dessa sua cadeia, ou seja, através dessas tecnologias que incluem equipamentos e sensores, ela consegue ter uma visibilidade de tudo aquilo que está acontecendo na sua cadeia de suprimento. Muitas vezes aqueles processos mais ocultos que são comuns quando você faz uma gestão mais manual, né? Eles acabam ficando visíveis na medida em que você tem essa grande quantidade de sensores. E, ao mesmo tempo,
Um outro grande benefício é a possibilidade, né, de você tratar um grande volume de informações, como é o caso que a gente comentou aqui no uso do Big Data para análise de grande volume de informações, e com isso você, além de ter uma maior visibilidade, você também tem uma melhor previsão de todas as operações da sua cadeia de suprimento, facilitando a gestão dessa cadeia de suprimentos. Então, essa visibilidade maior na cadeia de suprimento, uma rastreabilidade maior na cadeia de suprimento, traz um grande benefício em relação à gestão dessa cadeia, né? Permitindo que você tenha melhores resultados, permitindo que você conheça melhor os processos que estão envolvidos na cadeia de suprimentos. Um ganho que também é decorrente dessa maior visibilidade é uma maior agilidade na cadeia de suprimento, ou seja, as empresas, com base em todas essas informações, elas conseguem agir de uma forma mais rápida, resolvendo as questões que venham a ser identificadas através desse monitoramento. E essa agilidade na resposta da cadeia de suprimento, com certeza traz um outro ganho, que é a melhoria do nível de serviço oferecido ao cliente, na medida em que você consegue responder a eventuais mudanças, né, de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Então, a logística 4.0 também traz como benefício o fato do cliente ser o ponto central, né? Ou seja, tudo aquilo que é utilizado, todas essas tecnologias que são utilizadas, elas têm como objetivo você ter uma melhor gestão da sua cadeia de suprimento para que você consiga oferecer um melhor nível de serviço ao seu cliente, né? Então, isso faz com que o cliente seja, de fato, o ponto central das cadeias de suprimento, na medida em que o objetivo maior é essa agilidade, essa velocidade, essa precisão no atendimento às suas necessidades. Bom, vamos abordar agora quais são os principais desafios, né, enfrentados pelas empresas na implantação dessa logística 4.0. E o primeiro desafio que eu gostaria de citar é a questão relacionada ao investimento necessário nessas novas tecnologias de informação, nessas novas tecnologias disponíveis. É claro que é necessário haver um investimento, e aí a análise, né, de quais tecnologias adotar e de como utilizar, né, vai caber à empresa fazer uma avaliação dos resultados que ela espera, né, e do seu potencial de investimento, porque são tecnologias novas que normalmente têm um investimento associado a elas maior, e dessa forma as empresas precisam estar preparadas para esses investimentos. E uma outra questão, também relacionada à implantação dessas tecnologias, é uma mudança cultural, né? Sempre que você traz uma nova tecnologia a um processo, é necessário que você também tenha uma mudança de cultura na empresa, porque as pessoas estão acostumadas a utilizar determinados processos. E ao trazer novas tecnologias, ao trazer novos sistemas, é necessário uma preparação da equipe para operar com essa nova tecnologia. Então, o treinamento, a capacitação, mostrar os resultados, isso tudo auxilia que você tenha uma maior disposição, digamos assim, das equipes em trabalhar com essas novas tecnologias. Um terceiro desafio é a própria integração dos processos. Nós vimos que essas tecnologias, o maior objetivo delas é permitir essa integração. Então é necessário que os processos estejam integrados, é necessário que a empresa conheça os processos associados à sua cadeia de suprimento, conheça as interfaces entre esses processos, para que dessa forma essas tecnologias possam contribuir efetivamente para uma maior integração desses processos, né? Porque esse, na verdade, é um dos grandes objetivos, é você poder analisar toda a cadeia de suprimento. E para isso é necessário que os processos envolvidos nessa cadeia estejam definitivamente integrados entre si. E eu citaria ainda um quarto desafio, que é relacionado com a segurança das informações. Nós vimos que a gente vai
processar uma maior quantidade de dados, né? Os dispositivos, as tecnologias vão coletar uma maior quantidade de informações que será tratada através de grandes ferramentas e é fundamental que a empresa tenha um olhar sobre a segurança dessas informações, porque na realidade ela está trabalhando ali com previsões de demanda, ela está trabalhando com operações, ela está trabalhando com volumes movimentados. Então essas informações elas devem ser seguras, né? A utilização dessas informações deve ser segura, evitando, por exemplo, que você tenha a possibilidade de vazamento dessas informações, que contribuiria muito para que concorrentes conhecessem melhor os processos das empresas. Então, a segurança das informações, né, na medida em que você movimenta e você analisa e você coleta uma grande quantidade de informações, a segurança da informação ela é, sem dúvida nenhuma, um desafio importante que deve ser considerado na implantação dessas tecnologias relacionadas à logística 4.0. Então, como vimos, aí são grandes desafios, mas esses desafios eles precisam, né, estar planejados. Então, a empresa precisa ter um olhar sobre o seu planejamento estratégico, precisa ter um envolvimento da alta direção da companhia na implantação desses processos, até para que isso possa promover a mudança cultural que a gente citou, que é um desafio importante, parcerias estratégicas, né, onde a questão da segurança da informação é fundamental. Então, todas essas ações, elas visam permitir que esses desafios possam ser vencidos e que a empresa possa, então, obter os benefícios, né, que nós citamos a partir da implantação da logística 4.0 na gestão dos seus processos. Bom, e o que nós podemos esperar em relação ao futuro da logística 4.0? Será que teremos aí uma logística 5.0 em breve? E possivelmente sim, porque as tecnologias elas evoluem constantemente e a utilização dessas tecnologias na gestão dos processos ela vai mostrar outros avanços, outras inovações que podem ser aplicadas e que vão contribuir significativamente para resultados ainda melhores em relação à gestão da cadeia de suprimentos. Uma outra questão é que essas tecnologias que estão sendo adotadas, elas tendem a ter uma maior integração entre elas mesmas no futuro. Isso vai fazer com que a convergência de resultados seja ainda melhor. Então, além do próprio desenvolvimento dessas tecnologias, a integração entre elas permitirá uma análise ainda melhor dos resultados, facilitando ainda mais as operações, aumentando ainda mais a eficiência operacional desses processos. Os algoritmos utilizados em inteligência artificial e machine learning vão permitir aprendizagens ainda maiores das próprias cadeias de suprimento. A automação e a robótica também evoluirão bastante e farão com que as operações possam ser realizadas de uma forma cada vez mais automatizada, permitindo resultados cada vez melhores. Então, o desenvolvimento tecnológico, ele não para, né? E na medida em que você tem novos processos, na medida em que você tem inovações tecnológicas, essas inovações certamente serão incorporadas, né, aos processos e aos controles, né, da logística 4.0, permitindo que as empresas tenham resultados ainda mais abrangentes. Então, o futuro da logística 4.0 ele é bastante promissor, né? Na realidade, não é algo que chegou e que vai ficar aqui, mas certamente novas tecnologias, novas ferramentas passarão a existir e isso vai permitir que você faça uma gestão ainda melhor da sua cadeia de suprimento. Então, como nós vimos, a logística 4.0 ela traz um grande benefício à gestão das cadeias, né? A utilização dessas tecnologias permite que você tenha um melhor nível de serviço, com um maior controle, com menores custos, e isso é a base da gestão de uma cadeia de suprimento. Então, por isso, a logística 4.0 trouxe tantos ganhos e tantos avanços à gestão das cadeias de suprimento.
Por isso essas ferramentas trouxeram todo esse ganho para a gestão das cadeias de suprimento. Bom, se você gostou desse nosso papo de logística, eu te convido a que você dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o lembrete. Com isso você vai contribuir, colaborar para que esse vídeo seja mais divulgado, para que mais pessoas possam assisti-lo, para que esse compartilhamento de informações possa chegar a um número maior de estudantes e de profissionais da área de logística. E eu convido você também a deixar aqui no vídeo o seu comentário. Fale o que você achou, fale qual é a sua experiência. Se você tem alguma dúvida, coloque sua dúvida. Eu leio todos os comentários aqui colocados nos vídeos, eu respondo a todos eles. Então, é também uma forma de nós mantermos essa discussão a respeito da logística 4.0. Então, por favor, utilize aí os comentários e deixe a sua opinião, ok? Bom, eu te convido a continuar conosco aqui no canal Logística Sem Mistérios. Na próxima semana nós traremos mais um assunto aqui para o nosso papo de logística. Nós também temos uma série que é Conhecendo a Logística, onde você tem aulas gratuitas, videoaulas gratuitas sobre diversos temas da logística. Você também pode nos acompanhar. A ideia do canal Logística Sem Mistérios é de trazer informações sobre o universo da logística, compartilhando esses conhecimentos. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você no nosso próximo Papo de Logística Sem Mistérios na próxima semana. Até lá!